Bem-vindo ao Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Dorival Alcalde, Minori Oriuchi e Laudemira Ribeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Nós agradecemos pela oportunidade. Eu sou André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação. Dorival, fala um pouquinho de você. Bom, Dorival Alcalde, né? Participo da Advance Consultoria atualmente, né? Dentro da Advance Consultoria, somos em 5 sócios. E eu trabalhei vários anos dentro da indústria automobilística, sempre dentro da área de finanças, começando na parte de controladoria e chegando na parte mais estratégica de finanças, até como controller corporativo de caminhões e ônibus. Então, 38 anos de empresa, né, automobilística. Então, amealhei realmente vários cargos dentro da empresa e várias atividades. Bacana. Participando de vários lançamentos de novos produtos, lançamentos de plantas, inclusive, né, de Resende especificamente, no caso da Volkswagen. Bacana. Atualmente sou também conselheiro de empresas, com a certificação pelo IBGC, Instituto Brasileiro, né, de Governança Corporativa, e trabalhamos também com essa parte de governança. Muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí vai ter bastante informação interessante. Minoro, grande amigo, por favor. Opa, vamos lá. Falar um pouco da gente é difícil, né? É difícil. É complicado. Mas vamos tentar na linha do Dorival, né? Eu também venho da indústria automotiva, né? 34 anos. Fizemos carreira dentro da indústria automotiva, tenho formação em ciências contábeis. Fizemos especialização na FGV, na Dom Cabral. Então, como o Dorival também, eu trabalhei mais na parte da indústria de automóveis, na linha de automóveis, com experiência aqui no Brasil, Argentina, México, Alemanha e Hungria, na área de controladoria. Também fui um dos responsáveis na implantação de uma das fábricas do grupo Volkswagen, aqui no Brasil, lá em São José dos Campos. É isso. E hoje nós temos a nossa empresa de consultoria para oferecer para o mercado o nosso know-how. Nós achamos interessante isso porque nós percebemos que o mercado hoje ele é carente de conhecimento, principalmente empresas. O Brasil ele é composto por cerca de 90% de empresas familiares, basicamente, né? E aí nós vimos uma oportunidade de oferecermos o nosso know-how. É isso. Bacana. Obrigado. Laudemira, e como você encontrou tanta gente boa aqui da área, né? E te encontraram também. Também, né? Foi fala um sorte. pouquinho de você. Ambos foram meio que por sorte, talvez. Casamento perfeito. Eu sou Laudemira Ribeiro, eu tenho formação em economia e eu venho do mercado, eu tendo trabalhado anteriormente numa consultoria em gestão empresarial, já prestando trabalho para as empresas com a consultoria de estruturação e reestruturação. Eu conheci o Minoro, né, nós nos conhecemos no BNI, que é uma organização internacional, Business Network International, e ali nós identificamos liga, no sentido de ambos termos vindo da parte de finanças, lidar com a parte de finanças nas empresas. E a partir daí é que surgiu essa oportunidade de montarmos então a Advance. Bacana. E, Dorival, foi assim que nasceu a ideia da Advance Consultoria? Exatamente, foi assim. Bom, deixamos a empresa há alguns anos e decidimos então o quê? O que a gente vai fazer? Vai continuar com o CLT ou de repente vamos nos associar, que é o que nós fizemos, para poder vender, né, ou passar esse conhecimento que a gente adquiriu em tantos anos. Então decidimos nos formar juntos estarmos juntos, né, dentro da empresa e criamos então a Advance, que foi fundada em janeiro de 2017. E a ideia inicial foi sempre trabalhar dentro da parte de finanças, mas estendemos isso depois como uma consultoria empresarial, porque a gente tem experiência para isso.
baseado em tudo que a gente adquiriu nesses anos de trabalho. Dorival, nosso tema de hoje realmente é consultoria empresarial, né? Exatamente. O que você podia passar um pouco para os nossos seguidores aí? O que seria uma consultoria empresarial? O que a Advance oferece nesse sentido? Bom, um ponto bastante importante é que existe muita consultoria hoje e a gente precisa, acho que, colocar de uma forma diferente, né, as consultorias em si. Então, quando se fala consultor hoje, você vai numa empresa, então muita gente não quer ouvir o que é um consultor. Então, qual é o diferencial nosso? E aí é o que a gente coloca já nas entrevistas, principalmente com donos da empresa, CFO, seja lá. Nosso diferencial é que a gente tem o conhecimento a transferir para essas empresas. Então, a gente vai entender o que eles precisam e a gente consegue oferecer alguma coisa bem específica para cada empresa. Então, a gente não se limita especificamente ao que a gente está ouvindo, né, dessas empresas, mas colocamos alguma coisa relacionado ao que a gente conhece. Quando se fala empresarial, é porque a gente consegue visualizar não só aquilo que é finanças específico, mas a abrangência toda da empresa. Então a gente consegue já numa primeira entrevista, numa primeira conversa, colocar alguma coisa diferencial para essas empresas, esses empresários, desse mercado. Dentro dessa linha, Minoru, o que faz uma empresa procurar uma consultoria, procurar a Advance Consultoria, do teu ponto de vista? O que leva as empresas a fazer isso? Bom, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo, né? Como disse, a maior parte da economia brasileira é formada por empresas familiares. Diria hoje que a economia brasileira, cerca de 90%, um pouco mais, são empresas familiares. E nós percebemos aí que todos acham que conhecem finanças, né? Mas percebemos pelo mercado que hoje essas empresas elas têm uma deficiência, né? Eles deixam de fazer o estratégico atuando mais no operacional. Isso faz com que eles percam o controle financeiro realmente de uma empresa, né? E aí nós vimos a oportunidade e oferecemos o nosso know-how para fazer para mostrar para as empresas que o operacional é operacional, o executivo é o executivo, né? E o dono de uma empresa ele tem que se preocupar com o estratégico. Foi assim que nós nascemos e oferecemos o nosso trabalho. Ademir, qual a vantagem que você vê assim de ter-se uma consultoria empresarial para a empresa? Como é o teu ponto de vista? Você vê lá? Perfeito, vamos lá. A questão de se ter uma consultoria empresarial facilita para o gestor que ele esteja na parte mais, vamos dizer, operacional da coisa. A consultoria pode ajudá-lo e muito a construir a estratégia que ele precisa. Por vezes, o que nós identificamos muito? Os gestores, eles acabam montando empresas tendo o conhecimento sobre aquilo que vai ser feito. Então, vou pegar um exemplo. Como os colegas disseram, né, vieram da indústria, né? Então, você trabalha numa indústria, num determinado departamento de marketing. Vou dar um exemplo qualquer. Então, resolve montar uma empresa na área de marketing. O marketing você sabe fazer, mas e a gestão da empresa para que aquele trabalho de marketing siga adiante? Por vezes, quem monta, os novos empreendedores, não estão sabendo fazer isso. Então, onde a consultoria pode ajudar? Justamente explicando esse processo de gestão. Então, explicar a separação de departamentos, finanças, vendas e todos os demais, ajudando o novo empreendedor a desenvolver o seu trabalho sem ter essa preocupação com a gestão da empresa. Muito bom. Até completando, né, na verdade, assim, o olhar de fora
ele traz um olhar diferente para o proprietário ou dono da empresa, ou para a empresa, né? Muitas vezes é aquela história, você está em casa, você está fazendo a tua coisa, você às vezes está fazendo errado e você não percebe. E o olhar de fora, ele te traz esse olhar, que faz refletir, né? E é um ganha-ganha, né, Minoro? Sim. Claudemir, Dorival, porque muitas vezes, além desse olhar de fora, a empresa, muitas vezes, hoje muito enxuta, ela não tem braços para fazer aquele tipo de trabalho, né, Dorival? Exatamente. Então, eu vejo isso aí, também ter atuado também numa área de cursos industriais. Uma outra dificuldade que eu vejo, Dorival, como desmistificar toda vez que a gente oferece uma possibilidade de uma redução de custo, parece que o mercado se assusta um pouco. Como que é fazer desmistificar essa situação para que as empresas não tenham receio, né? Como que você vê isso aí, Dorival? Sim. Bom, empresas são feitas de pessoas, né? Esse é o grande ponto. E normalmente você vai estar contratando alguém que não é efetivamente ainda o dono da empresa, é um diretor, é um executivo. Então é difícil essa pessoa não se sentir que um trabalho que vai ser feito, né, mesmo que seja um trabalho adicional, estratégico para ele no dia a dia, muitos têm o receio que isso vai gerar um conflito, por exemplo, interno, dizendo por que eu não vi isso, por que eu não trabalhei dessa forma. Então, essa mistificação de que um consultor, primeiro, só vai escrever um relatório, vai dar lá uma recomendação e vai pular fora e acabou. Isso não existe conosco especificamente, né? E outro ponto, que o consultor vai trazer alguma coisa que vai entregar alguém porque não fez aquele trabalho. Então, isso tem que ser desmistificado mesmo, porque é o grande problema que a gente encontra aí fora, quando você discute com as pessoas. Então, de repente, o dono da empresa, o empresário quer, mas a hora que ele leva isso para o seu CFO, por exemplo, qualquer outro executivo, ele se sente um pouco ameaçado. Então, esse é um ponto que tem que ser melhor trabalhado, acho que dentro das empresas, quando traz um consultor. O consultor está lá para ajudar. O auditor costuma falar muito isso, não é o nosso caso aqui, não é ajudar como auditor, mas está lá para ajudar e trabalhar em conjunto. Então, aquilo que eu falei, a nossa consultoria não é aquela de fazer só um relatório e pum, estamos fora. Não, é trazer um relatório, mostrar alternativas de como deveria ser feito, né, como poderia ser feito, e trazer também as experiências que a gente tem e como foi feito isso, aonde trabalhamos. Bacana. Minoro, esse também pela sua experiência ao longo dos anos, também é o perfil que você acha ideal como consultor? Que seria um perfil difícil? Eu acho que assim, completando aqui, o Dorival acho que falou tudo, mas eu acho que primeiro, as empresas não podem olhar um trabalho de consultoria empresarial como custo, e sim como investimento. Porque o consultor vai trazer o conhecimento, né, e complementar a empresa ou trazer uma nova forma de se chegar a um negócio dentro da empresa. Não é simplesmente, como o Dorival disse, fazer um relatório. A Advance faz muito mais do que isso, né? Fazer um relatório é coisa mais simples, é básica, né? Nós queremos sim, quando nós oferecemos um trabalho de consultoria empresarial, implementar alguma coisa, alguma forma em que a empresa possa caminhar de uma forma segura e sustentável, né? É essa forma que nós enxergamos. Demir, o que você vê as características das empresas que procuram esse tipo de consultoria da Advance? Como divulgar isso? Como trabalho vocês fazem nesse sentido? Esse é o desafio, né? O consultor é aquilo que, conforme o Dorival tinha falado, né? O olhar que os gestores por vezes têm, né, em relação ao consultor é um pouquinho desafiante, né? Será que ele está vindo fazer o quê, a minha empresa, né?
Agora, as empresas que precisam são justamente essas, aquelas que não montam, por exemplo, um planejamento estratégico, né? Onde é que eu quero estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Quero lançar um novo produto, um novo serviço, né? Já tenho esse. E como é que eu faço isso? A parte de custos, formação de preço de produto, como é que é feito isso daí? Então, esse tipo de empresa tem essa necessidade da consultoria, sim. E, de novo, aquilo que o Minoru comentou, né? Ele está olhando lá dentro, que às vezes ele mesmo não consegue visualizar isso. Ele tendo essa noção, que precisa saber para fazer da maneira certa, a consultoria é, sim, sempre muito bem-vinda, no sentido de vamos unir forças para que todos possamos vencer juntos. E enxergar algumas coisas, né? Num bate-papo informal, aí nós estávamos comentando, né, Minoru? Você falou do saquinho do supermercado. Conta um pouquinho essa história para nós. Por exemplo, um exemplo prático aqui. É um exemplo clássico, né? O empresário ele precisa entender o que é custo para uma empresa, né? E o que é preço para uma empresa. Né? Um saquinho plástico, por exemplo, numa rede de supermercado, como o empresário enxerga, ele pode enxergar como custo, um preço. Como ele deve formar a sua margem, né? Esse é uma coisa simples, ou uma padaria, né, dentro do supermercado. A mesma farinha que ele usa para produzir pão, ele vende para o cliente comprar e fazer o seu consumo doméstico. Né? Como ele classifica fiscalmente ou contabilmente isso faz a diferença. Né? Hoje o empresário ele tem que estar muito atento à forma de se apropriar das despesas, dos custos, né? Porque senão ele realmente toma prejuízo ou ele deixa de ser competitivo no mercado. Dorival, a Advance Consultoria, quais os mercados, regiões que vocês vêm atuando? Hoje em dia, todas as regiões, eu diria. O que a gente faz inicialmente, o primeiro contato sempre é pessoal. Por exemplo, Salvador, tivemos várias empresas no Nordeste. Então, o primeiro contato pessoal. Hoje em dia, com essa transferência de dados, né, condição de você ter a videoconferência, então a gente está aberto a qualquer local do Brasil nesse sentido. Por quê? Fazer uma consultoria, receber informações, por exemplo, financeiras ou de marketing, seja lá o que for, você recebe, trabalha as informações e faz visitas, eventualmente, nessas empresas. Então, essa parte nossa empresarial, ela pode ser feita em qualquer local do Brasil. Hein? Quase que até o exterior, né? E assim por diante, exatamente. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes tem tipos de trabalho que a gente vê que não é assim, né? Mas eu vejo que o trabalho da Advance é um trabalho que pode se estender a... Eu só queria complementar também, a Aldemira fala muito do planejamento estratégico. As empresas familiares, né? Até as médias, eu diria. Né? Então, de uns tempos para cá, os percalços da economia fizeram com que eles estivessem vendo só quase que o dia a dia, ou uma projeção de 3 meses, 6 meses. É difícil embutir hoje na cabeça até desses empresários familiares, né? Que precisa de um planejamento estratégico. É difícil hoje, caixa falta para todo mundo, é o que a gente vê. Juros, né? 14, deve chegar hoje mais 1%, 14,25%. Então, isso tem levado as empresas mesmo a procurar o quê? Só caixa. E o dia de amanhã. Mesmo nessa condição, é interessante fazer uma projeção, um planejamento estratégico de pelo menos 2, 3 anos, para saber aonde essa empresa está indo. Minoru, pela sua experiência, como desenvolver essas competências? A gente já falou bastante sobre isso, mas na prática, como a gente pode realmente ajudar a desenvolver essas competências nas empresas e tal? Como que você... Isso é bastante interessante, né? Porque, como o Dorival disse, empresas familiares ou empresas médio porte, que também podem ser familiares, né? É uma quebra de paradigma, né? Porque a fotografia, a imagem do consultor é o dedo duro, né?
E não é isso. Não é isso. O consultor, ele tem que ser visto como quem que vai ajudar, vai auxiliar, né, nas deficiências que a empresa possa encontrar, né? Então, um dos grandes desafios que é uma empresa de consultoria tem são os desafios internos, né? Primeiro, que a empresa possa enxergar o consultor como uma empresa que possa ajudar, né? Então, você tem que lidar com esse desafio primeiro, né? Muito mais do que o próprio desafio de problemas econômicos que uma empresa venha a ter, né? Ou de descontrole que a empresa possa ter, né? Mas ela, eu diria para você, a consultoria é uma empresa necessária para pôr o trem nos trilhos, seria isso. Muitas vezes quem está dentro de casa não consegue enxergar isso. Esse é o grande ponto, esse é o grande desafio. E as grandes empresas, eu vejo que as grandes empresas também, elas crescem, pequenas, médias, grandes, vão crescendo e vão ficando cada área um feudo, cada um puxando a corda para um lado. Exatamente. Então eu vejo que, pelo que vocês contam, o grande negócio é agregar isso no trilho, não é? Exatamente. Exatamente. E quando vem ainda, né, só complementando isso que você está falando, você pega aquelas, né, que vieram familiares, foram crescendo. Sempre foi assim. Isso, e o famoso sempre foi assim, e em algum momento elas se veem grandes, e por vezes o que a consultoria indicaria como melhor? Profissionaliza a gestão. Porque se ela permanecer familiar, por vezes pode acabar a empresa até vir a falir, enfim, algo do tipo, né? Porque a profissionalização também é importante quando o gestor não consegue enxergar, de novo, né? Ele não identifica o consultor como alguém que vai ajudá-lo, mas como alguém que está indo lá vai ser um custo, né? E não um investimento. Então, por vezes, as empresas familiares que acabam crescendo muito, acaba acontecendo isso. E essa estratégia que, Dorival, você comentou de ter um planejamento, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm alguém ali para dar seguimento na empresa, né? Então, elas precisariam ter um profissionalismo nesse sentido, né, Dorival? Sim, exatamente. E a gente trabalha também com esse profissionalismo, né, e governança da empresa, mostrando de que forma, né, que eles deveriam mudar, por exemplo. Então a gente tem experiência também nessa questão da governança empresarial, mas governança familiar. E a gente tem deparado muitas vezes já com a pessoa que montou a empresa já depois de alguns anos, e acha que ele tem alguns anos a mais, ele pode esperar para profissionalizar. Só os montes a gente encontra. Todo mundo acha que tem pelo menos uns bons anos à frente. Mas, independente de pensar isso, tem que pensar na profissionalização. E no caso familiar, pensar também como os filhos, né, como a família vai se interagir com a empresa. Então, nós temos também essa experiência aí para aplicar e introduzir dentro das empresas. Minoro, e como que o trabalho da Advance poderia ajudar as empresas a desenvolver novos produtos, novos serviços? Como que você vê que quem está nos ouvindo aí poderia ajudá-los nesse sentido? Bom, primeiro, assim, eu acho que as empresas, elas buscam no mercado, sempre quando se fala em consultoria, procuram um especialista. Mas nós, como Advance, nós não somos somente especialistas ou experientes. Somos um parceiro estratégico. Nós estamos lá, nós vamos para somar conhecimento, transferir conhecimento. Isso acho que é o básico, é o que nós oferecemos hoje para as empresas. E Vladimir, você gostaria de agregar alguma coisa mais nesse bate-papo nosso aqui? Era isso então, né, que a Advance está aberta aí
auxiliar os gestores aí toda essa parte de profissionalização, transferência dos conhecimentos, principalmente, né? Porque a bagagem dos colegas aí é realmente grande, né? Dela. No meu caso, eu também, né, atuando em outras empresas que não foram só indústrias, né? Foram de diversos outros segmentos. Então, isso aí a gente pode transferir esse conhecimento, e com muito prazer, obviamente, porque é o famoso, né? Quando nós ensinamos, nós principalmente aprendemos, né? Essa aqui é a ideia. Por exemplo, aqui nós, nosso bate-papo aqui, nós tivemos um suporte de um jovem que está começando, sim, né? De fato, E a gente percebe que tem brilho nos olhos, né? Sim. Bastante. Isso é importantíssimo. Muito. Dorival, como a Advance, o que você pensa nisso? Essa área de atuação da Advance Consultoria, voltada à finança, requer muita experiência, né? Como ajudar esses jovens que queiram... Qual a sua mensagem? Alguém está pensando assim, eu gostaria de atuar nessa área financeira e tal. O que você daria uma mensagem para esses jovens que estão nos ouvindo e tal? Qual que seria o caminho? Eu acho que o caminho sempre... Bom, primeiro, verificar se é uma área mesmo que eles gostam. Cada um definir qual que seria o seu caminho. Então, realmente estudar, se especializar e começar cedo a se interessar, por exemplo, se for o caso de finanças, se interessar por essa área. E às vezes começar cedo, por exemplo, é dentro de casa mesmo, né? Junto com o pai e tal, verificar como ele faz as contas, se é que faz, né? Eventualmente, normalmente sim, já começar a trabalhar um pouco em cima disso. Hoje existe, por exemplo, o jovem aprendiz, e nós tivemos alguns casos aí, que hoje viraram até diretores, começaram como jovens aprendizes, né? Então você pode começar bastante cedo, começar como esse jovem que você tem aqui, né? Que já começou antes, tem 19 anos, mas já começou a trabalhar com alguma coisa bem antes, jovem aprendiz, e se especializando, e se inteirando, e sempre onde estiver trabalhando, procurar entender um pouquinho além do que ele está vendo, o porquê. Por que isso acontece? Né? Onde eu vou chegar com isso? Então, o jovem hoje em dia, como sempre, né, tem que ter esse interesse e buscar desde o início, né, começar a trabalhar, começar com o que ele acha que é o melhor para ele. Melhor para ele, né? O Minoro, eu muitas vezes conversando com colegas nossos da área e tal, e até tive a oportunidade de, como coaching, de fazer alguns trabalhos assim, de coração, sem pensar em retorno financeiro, nada, do tipo assim, pô, André, me ajuda aqui, eu tô com uns trainees que estão chegando aqui, mas eu não tenho conseguido reter esses funcionários porque eles gostariam de ser chefe. E a gente sabe que não tem lugar para todo mundo ser chefe. Tem um caminho. Tem um caminho a ser trilhado, né? Tem um caminho trilhado. E muitas vezes ele pode fazer também uma carreira, se ele se sentir bem naquela profissão, ele pode fazer uma carreira horizontal, né? Então eu vejo hoje a perda de muitos potenciais que ficam na empresa 1, 2 anos, já vou embora porque não apareceu um problema de ser chefe. Você já visto isso aí também? Com certeza, né? Eu acho que assim, hoje a geração nova, eles pensam diferente, eles são mais imediatistas, né? Eles querem ser presidente amanhã. Mas eu acho que assim, tudo na vida, né? Você tem que ter determinação, vontade de aprender, primeira coisa. E ser feliz naquilo que você faz. Eu acho que o ser presidente, ou ser um alto executivo, ou seja lá, o que for, isso é a coroa, é a cereja no bolo, né? Diria. Isso é uma consequência natural. Eu acho que você tem que primeiro fazer o que você gosta. Primeira coisa. Segunda coisa, você ter determinação. Por que num time de futebol temos 11 jogadores? Os 11 são importantes. Todos querem fazer gols? Ou todos querem ganhar? Você faz uma escolha. O que você quer? Então é a história do fazer a carreira horizontal, né? Todos querem ser centroavante ou todos querem fazer parte daquele time vencedor? Precisamos de um goleiro, né? Precisamos de um
defensor. Então, time. Exatamente. O nome já diz. É por isso é que são escolhas. Então, eu acho que hoje o jovem ele precisa entender isso. E falta isso hoje de ser mais difundido para a juventude hoje. Para mim, falta isso. Mostrar que primeiro é a determinação, a vontade. Fazer bem feito sempre. Porque a consequência de um trabalho bem feito, ele tem resultado. Ele tem um prêmio. Quer seja horizontalmente ou uma carreira de querer ser um presidente ou qualquer coisa que o valha, né? Um grande executivo. Essa é a minha visão. E complementando, até acho que o jovem hoje tem que treinar muita concentração, porque existem movimentos e muita coisa que desconcentra, até nós, né? Que já temos aí um certo caminho pela frente. Então, muita informação hoje. Muita informação e você não tem a concentração. Então é difícil para esses jovens escolher e trazer isso. Então eles precisam realmente treinar, buscar algum coaching ou algo nesse sentido que os coloque dentro de uma concentração. Tudo isso aqui a gente sabe, nos tira de concentração em qualquer lugar e a qualquer momento. Para nós, imagine só para um jovem, que é aquilo que a gente estava discutindo, que consegue fazer 10 coises, ou ver 10 coisas ao mesmo tempo. Mas muitas vezes não se concentrando em nenhuma delas. Bom, apesar que no final nós vamos deixar os nossos contatos direitinho, mas quem está nos ouvindo e se interessou para o nosso bate-papo, gostaria de pegar alguma ajuda da Advance, como encontrar a Advance? Bom, pode ser pelo próprio site, que é o advanceconsultores.com.br, ou pelo nosso e-mail de contato, que é o contato@advanceconsultores.com.br. Depois nós vamos deixar no finalzinho esses contatos aí. E os telefones. Também. Estamos à disposição. Minoro, suas considerações finais aí, o que você achou do nosso bate-papo? Bom, André, primeiro assim, a gente agradece pela oportunidade de estar com você. Primeira coisa. A segunda coisa é uma experiência nova para nós poder fazer esse bate-papo que vai ser visto por muita gente, né? E a gente vai estar sempre à disposição, né? Para uma conversa, uma oportunidade de mostrar o que a gente pode fazer de melhor. É isso. E esse nosso objetivo é sempre a gente transmitir esse conhecimento, né, que nós adquirimos ao longo do tempo, a gente compartilhar, né? Demira, aqui suas considerações finais também. Eu também quero agradecer nessa oportunidade, né? Como o Minoro disse, é a primeira vez que nós fazemos isso daí, então agradecer e falar, né, para os ouvintes aí que nós estamos à disposição para atendê-los aí no que eles precisarem. Bacana. Muito obrigada mesmo. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, Dorival, Minoro, Ademira. A gente sempre está com o coração aberto aqui para receber vocês. Eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui, esse assunto é muito extenso, vai ter novas oportunidades. E nossos ouvintes, bom pessoal, esse foi mais um Vox Talk, segue abaixo nossos contatos, não se esqueça de inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e até o próximo Vox Talk. Muito obrigado. 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 Até a próxima. Até a próxima.